Boa noite, queridos. Mais uma vez entrando na sua casa através da internet. Queríamos que você realmente estivesse orando pelo problema que nós estamos enfrentando ainda com relação à arrumação da parte elétrica que nos foi roubada, porque precisamos manter um sistema de segurança antes de colocarmos novamente a fiação. Hoje mesmo, na Assembleia, nós estávamos ouvindo o nosso presidente falando sobre os valores que realmente já são altos. Precisamos de um tempo para não somente estar angariando esse fundo, mas também a mão profissional para desenvolver todo esse trabalho. Mas estamos reunidos como igreja e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramada abundantemente em sua vida, na sua casa, na sua família. É o meu desejo, é a minha oração. Vamos, nesse momento, ter o nosso tempo de reflexão da palavra de Deus, continuando o nosso tema anual, que é na carta de Tito, com o título Uma Igreja Madura é composta por membros espiritualmente qualificados através da prática de boas obras. Esse é o nosso tema anual. Hoje estaremos compartilhando com vocês na carta de Tito, no capítulo 1, versículos 5 a 9. Eu vou ler então esse texto da palavra de Deus. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos estar ministrando a tua palavra. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja abençoando cada lar, que o teu Espírito esteja trabalhando em cada coração, para que essa tua palavra possa adentrar cada coração, confrontar as nossas vidas com a realidade da tua palavra e desenvolver em cada um de nós um espírito de desejo de te servir cada vez melhor. Fundamentados nisto, na esperança viva que temos em Cristo Jesus. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu dei como tema para esse texto que nós acabamos de ler, por que Deus precisa de líderes qualificados. Nós temos um sério problema, em encontrar pessoas na liderança, que ocupem cargos de liderança. E há um desejo profundo no coração de Deus de que esses líderes possam estar sendo levantados dentro da igreja. Deus está esperando da minha parte, da sua parte, que você realmente, que eu me disponha a fazer aquilo que o Senhor quer, no tempo que Ele quer, onde Ele quer. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho perfil, eu não sei fazer. Ninguém nasce sabendo. O que Deus espera é que haja uma disposição, uma predisposição no meu coração para que Ele realmente faça a obra dEle na minha vida e através da minha vida. Domingo passado, dentro do nosso tema anual, Uma Igreja Madura é composta por membros espiritualmente qualificados através da prática de boas obras, dei o tema para a mensagem, fui chamado para servir e transmitir.
Falei então sobre a saudação de Paulo, onde ele se apresenta como servo de Deus, como aquele que está preparado ou disposto a servir, a agradar ao Senhor onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser. É aquela pessoa que não tem direito, aquela pessoa que não tem vontade própria, mas que está sempre pronto a agradar, a satisfazer o seu Senhor. E não somente como servo, ele diz, mas apóstolo, isto é, um enviado, aquele que é embaixador, um representante legal de Jesus Cristo, cuja missão é conduzir os eleitos de Deus à fé, ser um canal condutor de Deus, encaminhar os eleitos ao pleno conhecimento da verdade, à maturidade espiritual que leva cada um à piedade, a uma vida santa, a uma vida consagrada, vida essa que está fundamentada na esperança da vida eterna, não na fragilidade ou fugacidade deste mundo, ou que você possa angariar neste mundo, mas na promessa de Deus, de um Deus que não pode mentir, o Deus verdadeiro que cumpriu, está cumprindo e cumprirá todas as promessas em Cristo. E a principal delas, a certeza da vida eterna, realizando esta verdade no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo pleno de Deus, através da pregação da sua palavra. E concluí dizendo que a fé que era comum a Paulo e a Tito é a mesma fé que tem que operar na minha vida, na tua vida. É uma fé operosa que me leva a conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva a uma vida piedosa na esperança da vida eterna. Isto é, assim como Paulo e Tito, da mesma forma como Paulo e Tito receberam a incumbência de Deus, todos os eleitos, todos os que foram convertidos, impactados pelo Evangelho, que foram chamados para servir ao Senhor e transmitir a sua palavra, têm a responsabilidade de conduzir as almas perdidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, eu quero estar compartilhando sobre a razão fundamental de Paulo ter deixado Tito em Creta e as qualificações daqueles que ele iria compor a liderança da igreja. E quando nós lemos, então, esse texto que li ainda há pouco, Paulo é bem claro quanto às duas razões. Paulo escreve, então, de maneira incisiva: foi por isso que te deixei em Creta, diz ele no versículo 5. Foi por isso que te deixei em Creta. Para quê? Para que pusesses em boa ordem o que faltava. Qualquer coisa que estivesse deficiente, bagunçada, que estivesse em ordem. Paulo entende que várias coisas tinham saído do controle do que entendia ser uma igreja em ordem. Uma igreja que estivesse desenvolvendo a sua maturidade em decência e ordem. Estava algo faltando que precisava ser colocado para que as igrejas em Creta continuassem a caminhar de forma ordeira e crescente. Paulo está entendendo que havia algumas coisas que precisavam ser colocadas em ordem. Por isso ele deixou Tito ali em Creta para completar a obra missionária. Ele saiu pregando o evangelho, levantando pessoas que estavam se convertendo, mas algumas deficiências estavam entrando na igreja, e ele envia então Tito com essa incumbência, com esta missão, com esta obra missionária de completar, supervisionar a escolha dos presbíteros em toda a igreja local,
como nós vemos quando ele sai naquela primeira viagem missionária, ali em Atos 14, 13 e 14, nós vemos, e na volta, ele, como está no versículo 23 do capítulo 14 de Atos, Paulo vinha nomeando presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagrando-nos ao Senhor em quem haviam crido. Era uma prática. Paulo estava desenvolvendo o trabalho, pregando o evangelho, levando pessoas a Cristo, e ele ia retornando àqueles locais onde a igreja estava implantada para nomear presbíteros, pessoas maduras, pessoas que tinham realmente um coração disposto a servir ao Senhor na liderança daquele trabalho. E é o que ele diz, tanto no versículo 5, como no versículo 7, ele diz: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que faltava e que em cada cidade estabelecesses presbíteros. No versículo 7 ele diz: pois como responsável pela obra de Deus é necessário que o bispo seja. A falta de liderança nas igrejas estava trazendo certo desconforto para Paulo e, ao mesmo tempo, prejuízo para o crescimento da igreja, pois o falso ensino começava a se infiltrar na igreja e precisava ser combatido. E para que ele pudesse ser combatido, ele precisava ter pessoas maduras para confrontar o erro que estava entrando na igreja. Certa vez, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eu fui convidado para dirigir um trabalho que estava para fechar as portas. Quando aquele pequeno grupo se reuniu comigo, então com a minha família, para oficializar o convite, um membro daquele grupo se levantou dizendo que ele era contrário a que a igreja nos convidasse para pastorear a igreja, porque por sua visão, a igreja não precisava de liderança, não precisava de pastor, ela mesma podia se autodirigir. E como ele foi combatido na posição, outros se levantaram dizendo: essa é a visão dele, não é a nossa visão, pastor. Então, ele foi o único voto contrário e logo, na semana seguinte, ele pediu o seu desligamento da igreja, indo para outra igreja, e, por incrível que pareça, uma igreja que tinha pastor. Bom, mas Paulo diz que esses líderes não fossem compostos, não compusessem, não fossem convocados para compor a liderança da igreja de qualquer maneira. Ele diz: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem o que faltava e que em cada cidade estabelecesses presbíteros. Como? Como já ordenei. Não era qualquer pessoa, como infelizmente acontece em muitos lugares. Pessoas são colocadas na liderança por causa da sua posição social, porque é a pessoa que dá o maior dízimo, porque é a pessoa que tem o maior, a maior cultura. Não, Paulo diz, não é assim. Não é assim que a igreja deve escolher a sua liderança, mas eu vou apresentar para você, Tito, qual é ou quais são as qualificações para que uma pessoa seja realmente um líder da igreja. Não está vinculado à sua posição social, aos seus bens materiais, nem tampouco àquilo que ele conquistou em termos de cultura, de doutorado, de mestrado ou qualquer coisa semelhante. E ele apresenta, então, a ordem da qualificação. Então, além de encarregar Tito com a tarefa, Paulo lhe indica a maneira correta de cumprir
a sua missão no que diz respeito à qualificação dos líderes, dos presbíteros, descrevendo então o caráter dos homens mais idôneos para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Ele usa as expressões, tanto no versículo 5 como no versículo 7, são os mesmos líderes que Paulo descreve como presbíteros, isso é, anciãos, homens maduros na fé, não necessariamente mais velhos, mais idade, né, porque Timóteo mesmo era um presbítero, ele era um jovem, tanto que Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Apesar de ser um jovem, Timóteo era um ancião, um presbítero, um homem maduro na fé. E ele usa também a palavra bispo, episcopo, aquele que teria a função de não somente pregar, não somente dirigir o trabalho, mas estar supervisionando, superintendendo as pessoas que Deus estava colocando sob a sua responsabilidade. Então, quais as qualificações desse homem responsável pela obra de Deus? Então, os versículos 6 e 7, ele vai dizer: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes, pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância. E ele continua nos versículos 8 e 9. Mas eu gostaria então de pensar nos versículos 6 e 7, ele diz: alguém que seja irrepreensível. Não é uma pessoa perfeita, que não tenha erros, porque senão a própria Bíblia estaria se contradizendo, mas alguém que está acima de repreensões, de censuras. É aquela pessoa que tem falha sim, que erra sim, mas pessoas que têm a humildade de reconhecer o seu erro e estar vivendo de maneira a colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. São pessoas que estão livres dessas contraditórias fraquezas morais, que estão sempre se envolvendo com problemas éticos e morais. São pessoas que têm uma vida ilibada, que estão isentos de contínuas críticas. Vão receber críticas, sim, né? Todos nós somos passíveis disso, mas não de críticas que venham ser contrárias à maneira honesta, sábia de estar dirigindo a sua vida e a igreja de Jesus Cristo. E ele vai dizer não somente uma pessoa que tenha esse caráter irrepreensível, mas que seja marido de uma só mulher, que a sua vida conjugal seja modelo para as demais famílias, que a sua vida conjugal, sua vida familiar esteja condizendo com aquilo que a palavra de Deus determina sobre como deve ser a vida do marido na relação com sua esposa, como deve ser a sua esposa com relação ao tratamento do seu marido e seus filhos, como devem ser os seus filhos com relação à sua casa. Que sejam um homem que tenha essa capacidade de estar coordenando o trabalho da sua casa, que tenha os filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem sejam desobedientes. Os filhos aqui também estão representando um teste para essa pessoa idônea que estará desenvolvendo esse trabalho de liderança. Esses filhos devem ser crentes, que compartilhem da mesma fé que o seu pai compartilha.
não devem ser dissolutos, nem insubordinados, mas crentes obedientes ao Evangelho, porque, como disse Paulo a Timóteo no capítulo 3, versículo 4 e 5, esse homem deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Isso realmente é algo importantíssimo para que uma pessoa esteja à frente do trabalho do Senhor. Mas ele continua dizendo, não seja arrogante, são as partes negativas, né? As características, as qualificações negativas. Essa pessoa não deve ser arrogante, obstinada, orgulhosa, soberba. Pelo contrário, deve ser humilde, ter esse espírito de servo, não inclinado a brigas. Infelizmente, quantas pessoas na liderança nós conhecemos que têm um gênio difícil de se lidar, pessoas que estão totalmente destemperantes, que perdem realmente o tino com muita facilidade, até provocando brigas. Mas, pelo contrário, ele deve ser uma pessoa paciente, ele não deve ser uma pessoa inclinada ao vinho. Aqui não está dizendo que a pessoa não deve beber, né? Porque também contradiria o que a própria palavra de Deus ensina, mas de ter o vício de beber, de ser um beberrão, uma pessoa dominada pelo vício da bebida. Ele não deve ser violento. Nós vimos recentemente, no tempo da pandemia, né, um líder agredindo a sua esposa ao vivo dentro de uma live. Paulo diz, olha, essa desqualificação, esse mau caráter desqualifica essa pessoa para ser um líder, um presbítero da igreja. Ele não deve ser dominado pela ganância. Quantos líderes de mídia que hoje são detentores de verbas assustadoras, astronômicas, milionárias, com aviões, terras, gado. A Bíblia diz, não deve ser dominado pela ganância. E quantos, infelizmente, têm caído por essa cilada que tem devastado tantas vidas, tantos ministérios. Mas ele começa então a falar das qualificações positivas, né? Ao invés de ser arrogante, inclinado a brigas, inclinado a vinho, violento, dominado pela ganância, ele diz, mas, pelo contrário, ele deve ser hospitaleiro, deve ser uma pessoa que tenha esse caráter acolhedor, aquele que sabe hospedar, aquele que sabe cativar, que sabe receber. Aquela pessoa que como diz o versículo 8, hospitaleiro, amigo do bem, sem nenhuma mancomunação com o mal, odiando aquilo que Deus odeia, o pecado ou todas as suas formas de manifestação, mas amigo do bem, daquilo que é benfeitoria, daquilo que traz realmente o bom nome de Deus, através da prática das benfeitorias, das boas obras, das boas ações. Ele deve ser, como diz o versículo 8, sóbrio, isto é, uma pessoa lúcida, temperante, uma pessoa prudente, uma pessoa que não dá um passo maior que a sua perna, ou que traça planos inalcançáveis, inatingíveis, mas que seja uma pessoa lúcida, temperante, prudente. Ele seja justo também no versículo 8, isto é, uma pessoa que é imparcial, uma pessoa que trata todos com a mesma deferência, com o mesmo respeito.
que não tem a sua panelinha, mas que ama e trata as pessoas com justiça. É muito interessante quando nós lemos acerca de Davi, quando diz que ele reinava com justiça, com equidade. Não tinha ninguém no reinado dele que fosse mais importante, mas uma pessoa justa, imparcial. Mas ele não somente diz justo, mas piedoso, isto é, que tem uma vida dedicada a Deus. Uma pessoa que realmente tem prazer em ter uma vida consagrada a Deus, que tem prazer em estar na presença de Deus, tem prazer em compartilhar Deus às pessoas. Mas ele diz não somente piedoso, mas equilibrado. Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa disciplinada, aquela pessoa que tem em sua vida a experiência do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E ele conclui no versículo 9, dizendo que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina. Alguém que seja comprometido com a pregação da palavra de Deus. Alguém que tenha o seu coração, no seu coração, o desejo e a prática da palavra de Deus. Que tenha a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Esses escolhidos, essas pessoas qualificadas para a liderança, devem ser despenseiros da sã doutrina. Pessoas que retêm a sã doutrina, que conservam a sã doutrina, que vivam a sã doutrina, que pratiquem essa verdade e propaguem com fidelidade essa doutrina. E ele então conclui dizendo, para quê? E ele diz, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Para quê? Aqui reside, então, o desafio principal. Ter o equipamento doutrinário certo. Ter o equipamento doutrinário certo nessa tarefa que é dupla. Primeiro, edificar os fiéis. E, segundo, eliminar o erro. Somente uma pessoa que se mantém fiel à palavra de Deus conforme a doutrina, convicto da veracidade que é a palavra de Deus, que ela realmente é a palavra de Deus e que tudo que está fora dela precisa ser combatido, como Paulo diz ali aos Gálatas. Eu me admiro de vocês tendo ouvido o evangelho, o verdadeiro evangelho, agora estão se voltando para um outro evangelho, que não é o evangelho, mas que pessoas estão se infiltrando e os desviando da fé verdadeira. Paulo diz a Tito, Tito, você precisa se manter firme na palavra de fiel, na sã doutrina, para que você seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, isto é, encorajar, animar muitas pessoas através do seu ensino, como diz o escritor aos Hebreus, ali no capítulo 10, no versículo 24, quando ele diz, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonando a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Essa pessoa tem que ser realmente capaz de estar mostrando através da palavra de Deus, animando, exortando essas pessoas
a estarem voltando à prática do amor a Deus, ao estudo da palavra, à comunhão dos santos, aos cultos públicos, que nesta pandemia tantos abandonaram, tantos têm abandonado porque se esquecem. Uma verdade muito interessante e que eu ouvi mais uma vez no sábado retrasado, quando o pastor Wagner Vailate estava compartilhando ali no culto de posse do pastor Alípio. Ele disse: muitas pessoas se esquecem ou não conhecem, não sabem que quando uma ovelha se fere, não é o veterinário que cuida, não é o veterinário que cura, é a língua da outra ovelha que cura a enfermidade, o ferimento daquela ovelha. É muito interessante isso, que são ovelhas que são chamados por Deus para curar outras ovelhas. E muitas ovelhas se esquecem disso, ou não conhecem essa verdade, e qualquer ferimento que tem, se afastam do rebanho, e cada vez mais vão se afastando até abandonarem completamente. É muito triste essa realidade. Mas Deus está me chamando, está te chamando, querido, para que você seja um líder capaz de ser um instrumento de Deus na cura daquela ovelha que está ferida. Mas ele diz não somente isso, mas também convencer os opositores. Quantas pessoas têm ouvido outras doutrinas e têm se levantado contra a verdadeira doutrina, e o líder, aquele que é maduro na fé, aquele que se posiciona como um crente maduro diante de Deus, ele vai mostrar o erro de quem está ensinando o contrário, mostrando os erros daqueles que são contra o verdadeiro ensino. É isso que Paulo está dizendo a Tito. E eu gostaria de concluir esta mensagem dizendo que o que tem ferido muito a igreja, trazendo muitas pessoas se afastando do evangelho, é a falta de liderança, é falta dos mesmos líderes que Paulo via no passado. É o que está acontecendo hoje. Deus sonha com sua igreja pura, imaculada, a sua noiva. Essa noiva que tem sido alvo de desvios e ensinamentos errados. Por isso Deus está levantando homens que se disponham a assumir o seu papel de líder, para que através de vidas qualificadas, segundo a orientação de Deus e não pela visão distorcida de homens, possam ser capazes de exortar os fiéis e convencer os opositores. Deus precisa da minha liderança, Deus precisa da sua liderança. Por que Deus precisa de líderes qualificados? Eu gostaria que você pudesse estar olhando para dentro de você mesmo, meu querido, e pensando: eu tenho sido um líder segundo o coração de Deus? Deus está me chamando, Deus está te chamando, não para você ser um pastor, não para você ser um missionário, mas você ser um líder na sua casa, um líder na sua igreja, um líder que possa realmente ser um instrumento de Deus para ser capaz de exortar na sã doutrina aqueles que estão sendo abalados pela falsa doutrina, e também de confrontar, convencer aqueles que estão se levantando em oposição. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos estar compartilhando a Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, esteja ministrando a cada coração. Que o Teu Espírito esteja levantando dentro desta igreja
do Jardim Casqueiro e de todos aqueles que estão nos assistindo, participando neste culto, que ele possa estar se colocando diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser este líder segundo o teu coração. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.